Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Por que Paulo faz essa pergunta? Preste atenção. Paulo havia explicado no capítulo 5 que não há obras que o homem possa fazer para ser salvo, que a justiça pela qual devemos ser salvos, recebemos de Cristo, mediante a fé. Que com relação a Adão, mesmo tendo abundado o pecado em Adão, superabundou a graça em Cristo. Aí quando Paulo estava falando isso, Paulo já preveu que lá na igreja de Roma, um judeu ia dizer: espera lá, Paulo, essa doutrina da justificação pela fé, quer dizer, não precisa observar a lei, não precisa obedecer os mandamentos, é só pela graça. Isso não pode dar margem para o homem pecar? Se eu não preciso fazer nada, se eu não preciso observar nada, se não é pela lei que eu sou salvo, então eu posso pecar, eu vou continuar pecando, não há nenhum problema. Aliás, se eu pecar mais, vou dar oportunidade à graça. Essa é a questão de muita gente. Ah, pastor, se eu sou eleito, então eu vou viver no pecado. Ah, isso é só por graça, eu vou viver no pecado. É graça, não é pela lei. E alguns irmãos, Paulo estava prevendo a sua pergunta: se não há necessidade de lei, então vamos pecar. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Quem está pecando pouco aí, diz amém. Não está pecando muito, irmão, misericórdia. Misericórdia, 2.000 pessoas. Se você está pecando pouco, tem pouca graça. Quer muita graça? Quando sair daqui, peca. É essa a ideia deles. Então, Paulo diz: permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante. Paulo, essa doutrina da justificação pela fé, só a fé sem a lei, não é uma permissão para pecar. Paulo objeta respondendo no verso 2: de modo nenhum. Ele responde com enfático. Essa é a palavra negativa mais forte no grego. De maneira nenhuma, de jeito nenhum. Paulo está dizendo: é um absurdo alguém achar, porque crê na doutrina da eleição, viva pecando. É um absurdo alguém achar que porque foi pela graça, e por causa disso vivemos no pecado. Ele: de modo nenhum, de maneira nenhuma, de jeito nenhum. Paulo está dizendo: é um completo absurdo que alguém faça isso. É um absurdo.